Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente está aqui para a nossa aula de dispositivos de armazenamento, né? Vou estar passando um pouquinho com vocês aí pela história dos dispositivos de armazenamento, de transmissão de dados, de informações, né? E assim, estou muito contente de dar essa aula, porque, sei lá, é algo que uma grande parte disso me lembra a minha história, sabe? Coisas que eu passei, que eu espero estar compartilhando com vocês aí mais para frente. Então, assim, tem coisas que são do nível Cretáceo aí, né? Então, obviamente, eu não sou nenhum Mateus Matusalém da vida. Também não sou tão um senhor de idade para poder é, ter visto certos dispositivos de armazenamento, né? Mas eu acho bem legal porque a gente vê a evolução deles, né? Dentro da história. Então, assim, é uma aula que eu estou muito contente de poder dar ela para vocês. Então vamos lá, né, pessoal? Bom, que introdução, né? Falar com vocês que desde o início da história lá atrás, né, o homem ele se preocupava em armazenar dados e informações. Né? Então ele tinha aquela preocupação de armazenar de alguma forma o dia a dia dele, de poder transmitir aquilo ou para a família dele, ou para os vizinhos, ou para as gerações que viessem a seguir dele. Então, assim, lá no período, sei lá, Cretáceo, sei lá qual nome que a gente deve utilizar para isso, né? Mas do Homem das Cavernas, eles já tinham essa noção de que era importante armazenar determinadas informações e que certas informações elas também precisavam ser transmitidas, né, para outras pessoas, para um vizinho, para os descendentes dele, né? Então, por exemplo, ele poderia ter uma criação de, sei lá, de 3 vaquinhas, então ele precisava marcar de alguma forma quantas vacas ele tinha, né, para que aquilo ali não se perdesse. Né? Ele tinha que registrar o dia a dia dele ali para poder estar mostrando para as outras pessoas. Né? Então, vou estar mostrando aqui para vocês agora, né, o que é o nosso Google Drive da Pedra Lascada. Né? Então, esse aqui é o Google Drive da Pedra Lascada. Então, ao invés de ter uma nuvem, né, ele tinha uma pedra onde ele armazenava aqui essas fotos aqui. Então, aqui a gente vê aqui a vaquinha, né, acho que é um touro, sei lá, aqui que tem um negócio lá embaixo. Aqui parece até uma bola de futebol, acho que eles estavam jogando bola aqui. E aqui eles parecem que estão dançando, festejando, né? Então, a gente pode observar, né? Esses homens pré-históricos, eles buscavam, né, no dia a dia deles, armazenar e transmitir as coisas do cotidiano deles, né? E como é que eles faziam isso? Eles pintavam com pedras, pintavam em pedras, né? Então isso aí a gente até estudou lá naquelas aulas de história, né? Que eles começaram a descobrir os pigmentos, né? Então pegava aquela tintura de urucum, amassava e fazia essa pintura com os pigmentos lá na pedra. E eu vou falar, esse homem do pré-histórico aqui, ele desenha melhor que eu, viu? O cara acho que tinha um cérebro que era metade do nosso, mas o cara desenha melhor que eu. Então, essas informações eram guardadas, né? Essas pinturas aqui, isso aqui é uma pintura, mas a gente também poderia ter uma representação numérica, né? Outras representações, né, daquele cotidiano deles. Né? Então, eu vou dizer para vocês que o primeiro dispositivo de armazenamento que o homem criou foi a pedra. Né? Então, saímos da pedra e hoje chegamos aqui na nuvem. Né? E aí vamos explorar mais um pouquinho com vocês aqui esses dispositivos aí de armazenamento. Então a gente pode observar, né, como eu já disse, que desde o início da nossa história, né, de que o homem passou a ter consciência de si mesmo, né, e do ao redor dele, né, que ele buscava guardar essas coisas. Né? Então, aqui, como eu falei com vocês, né, poderiam ser fotos, né, aquilo ali não é bem uma foto, é uma pintura, né, mas busca representar isso, o dia a dia deles, né, a quantidade de cabeça de gado que ele possuía, né, o valor, e hoje, o que mais que a gente pode ter? Valores guardados em uma conta bancária, uma receita de bolo. Então, hoje, os dados eles são armazenados assim de uma forma tão é, basal para a gente, né? Algo assim tão natural que talvez a gente nem observe a quantidade de informações que a gente armazena no dia a dia.
e até no nosso dia a dia. E até por isso que eu vou estar falando com vocês também depois, né, do que é o Big Data. Vou dar uma introduçãozinha bem pequena mesmo ao Big Data. Então, para vocês verem, né, o armazenamento ele pode ir de coisas bem triviais, né? Então a gente pode guardar algo que seja de valor, né, pessoal para a gente guardar você vê, a nossa mãe ela guarda o nosso cordão umbilical, né, quando ele caiu na nossa infância. Então é uma coisa que ela tem pouco valor monetário, né, mas ela tem um valor sentimental grande. Então é algo que é bem trivial, né, até objetos de grande valor. A gente tem bancos, né, por exemplo, o Banco Central aqui em Brasília, que lá no sei lá, 13º andar, subsolo dele, tem toneladas e mais toneladas de ouro guardadas, né? Então, informações a gente guarda, tudo isso. Então, desde o início a gente tem essa preocupação em estar guardando as coisas, né? E aí o que aconteceu? Com essa evolução nossa, né, evolução social, evolução intelectual, a evolução tecnológica, principalmente, né, principalmente a partir do nosso período da era industrial aí, esses métodos de armazenamento e transmissão das informações, eles começaram a necessitarem ser aprimorados. Né? Então, por exemplo, lá para a época de 1500, né, para uma notícia sair de Portugal e chegar até o Brasil, né, quanto tempo não se passava? Ela precisava vir de um navio, né, que levava meses e meses para chegar, né, para que uma informação de Portugal ela chegasse até o Brasil. Hoje a gente tem fibra óticas, né? A gente tem aqueles cabos transoceânicos, né? E que fazem com que a informação chegue em segundos de um lado para outro, né? Em milésimos de segundo, na verdade, de um lado para outro. Então, assim, o advento do próprio telégrafo, né? Então o telégrafo ele contribuiu para que essas comunicações aí além mar elas pudessem ser feitas de forma mais rápida, né? Então hoje a gente tem uma comunicação via satélites, a gente tem esses cabos transoceânicos que permitem que esses dados trafeguem de uma forma rapidíssima. Então, hoje que a gente tem algo praticamente em tempo real, né? Algo que se passa ali em Portugal em questão de milésimos de segundos, a gente já está sabendo aqui no Brasil. Pode ser em Portugal, na África, na China, tanto faz. Desde que o link dessa comunicação ele esteja ativo, né, essa informação ela sai de um emissor e ela chega até o receptor que busca essa mensagem. Né? E aí a gente tem então, né, que ao longo da existência humana, né, as experiências, os conhecimentos, elas foram registrados, né, das mais diversas maneiras. Então, por exemplo, aquele homem pré-histórico lá atrás, né, talvez ele tivesse uma receitinha de bolo, e de bolo não, né, porque o trigo só foi inventado muito tempo depois, mas ele tivesse talvez uma receita de um ensopado, alguma coisa assim. E como é que aquilo era transmitido para os descendentes dele, né? Não tinha livro de receita, não tinha papel, né? Eu acho que anotar uma receita na pedra é meio complicado. Então ele colocava a pessoa ali do lado dele e ia demonstrando para ela, né, esse conhecimento até que outra pessoa tivesse apta a reproduzir tudo aquilo ali que ele fazia, né? E de lá para cá, né, a gente evoluiu muito. Então hoje eu quero fazer uma lasanha, né? O que eu faço? Eu abro o meu celular, escrevo receita de lasanha e vai para aparecer para mim receita de lasanha de berinjela, de bolonhesa, de quatro queijos, de todos os tipos. Né? Então, hoje é algo tão natural para a gente esse armazenamento da informação que é algo que a gente mal observa isso e vê o tanto que isso é interessante, o quanto que as pessoas lá atrás sofriam para poder guardar essa informação. Então, assim, eu vou estar iniciando com vocês agora um pouquinho sobre a história, né, desse armazenamento de informações. Né? Muitos desses itens aqui eu não vi eles surgirem, eu não os vi surgir, eu não os vi morrerem também, né? Mas realmente é algo que me deixa muito encantado, assim, sabe, a criatividade do ser humano para poder criar esses dispositivos e ver onde a gente chegou, sabe, nesse momento, hoje, ano de 2020. Então eu vou começar a mostrar para vocês um pouquinho dessa história aí do armazenamento dos dados ao longo da história. Bom, então depois dos cartões perfurados, né,
meio que a gente teve, que surgiu lá no Renascimento, né, para poder armazenar informações, né, era através de livros, né, lá no Egito com os papiros, depois vieram os livros, veio aquela prensa de Gutenberg, né, que permitiu que a gente colocasse informações dentro de papéis, né, e principalmente com esse processo da industrialização da prensa, a gente permitiu que esse conhecimento ele se disseminasse, né, então algo que era escrito manualmente, então por exemplo a escrita de uma Bíblia, né, que antes era feita manualmente, já com a prensa de Gutenberg, né, a Bíblia ela era impressa naquele modelo Ford, apesar do modelo Ford ainda não existir naquela época, né, então era feita uma produção em série de papéis, de livros, né, para divulgar esse conhecimento, para poder armazenar esse conhecimento. Né? Então, passando um pouquinho da prensa de Gutenberg, do papel, né, a gente tem os cartões perfurados. Né? Então, assim, foi a primeira forma de armazenamento digital que a gente tem na história. Então, o que é algo digital e analógico? Analógico é algo que ele é. Bom, vou começar pelo digital. O digital é algo que ele é armazenado através de zeros e uns. Né? Então, quando a gente faz a transferência de algo, de um sistema digital para um outro sistema digital, não há perda de dados. Aquela informação ela se mantém fidedigna e exata comparada com aquela informação original. Já os meios analógicos, eu não consigo aqui dar uma explicação exatamente do que é o analógico, mas é exatamente essa diferença do analógico para o digital. O analógico, quando a gente transmite aquilo de um meio para o outro, ou até de um meio para aquele mesmo meio, há uma certa perda de informação. Então, por exemplo, eu poderia dizer que aquela pintura rupestre lá daquele homem pré-histórico, ela é algo analógico? Sim, de certa forma a gente pode dizer que é algo analógico, né? Porque aquilo ali não transmite com fidedignidade, né? E se a gente for pintar aquilo ali de diversas formas, quando a gente pintar 100 vezes aquilo ali vai estar bastante diferente do que estava lá atrás. Por exemplo, algo que talvez muitos de vocês não tenham utilizado, conhecido, aquelas fitas magnéticas. Então, antes a gente tinha uns Walkmans, né, que a gente colocava uma fitinha lá dentro e ia escutando música. Né, e como é que a gente fazia muitas vezes para poder comprar uma fita nova? Né? Hoje a gente tem o Spotify, tem o Deezer, tem vários sites de música, né, para a gente poder escutar, mas naquela época não tem tanto tempo atrás, né? Então, 25, 20 anos atrás, como é que a gente fazia? A gente comprava uma fita virgem, né, na papelaria, em algo assim, e a gente pegava aquele mini system, colocávamos a fita dentro do mini system e a gente ficava ouvindo o rádio a tarde inteirinha, esperando aquela música tocar, né, na nossa rádio. E no momento em que a música começava a tocar, a gente apertava o botão do gravar junto com o play e ele começava a fazer a gravação daquela música. E aí tinha até situação de que o filho da mãe do locutor entrava no meio da música para poder falar alguma bobagem, ou então a música era editada e ficava cortada. E aí muitas vezes a gente tinha que gravar várias vezes aquela música até a gente conseguir pegar a versão para gravação dela, completa. Isso era algo que era bem comum até. Né? Os locutores falavam assim, gente, isso aqui é para gravação. Então ele puxava um lero-lero lá, né, para poder esperar a pessoa ir correndo lá dentro do armário dela, pegar uma fita para poder colocar lá no mini system dela, né, para poder gravar. Então, era assim que era feito nessa época. Né? E aí o que acontece? E onde é que eu quero chegar com isso? Né? Essa fita ela é um dispositivo analógico. Então, a gente muitas vezes estava com alguns amigos reunidos dentro de casa, e aí um amigo escutava aquela música e falava, caraca, você conseguiu gravar essa música inteira? Pô, que massa! E aí ele falava assim, não, peraí que eu vou arrumar uma fita aqui para você gravar ela para mim. E aí a gente tinha uns mini systems que eles tinham 2 cartuchos, né, para a gente poder colocar a fita. Então a gente colocava a fita de um lado, a fita que ia tocar a música de um lado, né, e a fita que ia receber a música do outro, e a gente apertava o gravar de um lado e apertava o play do outro. Então o som passava por dentro, o som saía daquela fita, né, passava por dentro do sistema de som e ele era gravado naquela outra fita.
Mas aí o que acontecia? Quanto mais as fitas, quanto maior a descendência dessas fitas, menor ia ficando a qualidade delas. Né? Então, algo que a gente pode observar que é dessa época também são os discos de vinil. Né? Então, disco de vinil tem aquela galera que é apaixonada pelo disco de vinil, que diz que o som é mais bonito, é mais puro, ele tem um chiadinho lá no final dele, uns cutucos assim, sabe? Mas assim, a gente também tinha essa opção de gravar do disco de vinil para poder gravar para as fitas, né? E quando a gente fazia isso, também tinha uma perda de qualidade. Então o vinil ele tinha uma certa qualidade, né? Mas no momento em que aquilo ele passava por dentro do sistema de som e ia para a fita, havia uma perda de qualidade nela. E aí, se eu pegasse essa fita e fosse gravando outra, e eu pegasse essa outra e gravasse outra, ia chegar até um determinado momento em que, assim, essa fita ia se tornar inaudível. Ela ia ser simplesmente um chiado. E era algo assim que se perdia muito fácil, se estragava muito fácil. Né? Então a gente muitas vezes botava a fita no Walkman com a pilha fraca, ele embolava a fita. O que mais podia acontecer? Elas mofavam, né? Então assim, elas tinham alguns problemas. Né? Mas então já expliquei para vocês um pouquinho da diferença de um meio digital para um meio analógico, né? Vamos prosseguir aqui com os cartões perfurados. Então, o cartão perfurado, se a gente precisasse em algum momento fazer a cópia daquele cartão perfurado, a gente conseguiria fazer essa cópia de uma forma exata. Né? E o cartão perfurado resultante, né, daquela cópia, ele seria exatamente igual àquele cartão perfurado que deu origem a ele. Esses cartões perfurados, eles surgiram lá em 1725, né, pelas mãos aí do Basile Bouchon, né, Jean-Baptiste Faucon, né, e era para elas controlarem tiares na França. Né, então, lá para essa época, né, a França era uma das maiores produtoras de tecidos do mundo, né, e os tiares franceses realmente eles eram muito avançados. Né, havia aqueles tiares manuais, né, mas os tiares franceses já eram mecanizados, então eles permitiam a produção de tecidos de qualidade, padronizados, e o meio para poder fazer isso era através desses cartões perfurados que eram utilizados para poder configurar os tiares. Né? E já de 1900 a 1950, eles eram os principais meios de entrada de armazenamento e processamento, né, nessa computação institucional por meio da IBM. Então, assim, de 1900 a 1950, não havia dispositivos nas casas das pessoas, como a gente tem hoje. Né? Então, eles eram restritos a indústrias, restritos a organizações governamentais. Né? Então, como é que se gravava esses dados e como é que se fazia a leitura deles? Como é que se carregava um programa nessa época? Né? Era através de cartões perfurados. E aí, logo depois dos cartões perfurados, né, surgiu o tubo de Williams. Então, o tubo de Williams ele é um tipo de memória, né, que foi criada lá pelo Frederick Williams, lá em 1947, em Manchester. Né, e a gente pode dizer que ele foi o primeiro dispositivo digital de memória de acesso aleatório. Então, olha só, é importante isso. Ele não é o primeiro dispositivo digital de memória de memória. Né, ele é de acesso aleatório. Então, o que acontece? O que significa a memória de acesso aleatório? O cartão perfurado ele não é uma memória de acesso aleatório. Ela é uma memória, né, que o acesso dela é definido. A gente sabe exatamente o que tem naquela memória e quando a gente quer, a gente faz a carga daquela memória. Por que esse tubo de Williams ele era uma memória de acesso aleatório? Porque ele permitia que a gente carregasse dentro da memória vários programas, né, e quando a gente precisasse configurar algum programa em algum momento, a gente fazia o apontamento para um determinado ponteiro, e aí esse ponteiro seria o ponteiro que daria início, né, àquele programa. Então a gente poderia ter 3, 4 programas dentro de um tubo de Williams, né, e através do apontamento desse ponteiro para um determinado ponto na memória, seria como a gente faria para poder estar carregando um determinado programa para a memória. E aí, olha só, pessoal, ele tinha a velocidade de 1,2 milésimos de segundo por instrução. Então, olha só que coisa, hoje a gente está na época dos nanosegundos, né? Então, assim, é 1000 vezes abaixo desse valor aqui de 1,2 milésimos por segundo. E provavelmente a gente ainda vai para, e logo em breve, vamos para picosegundos, que é abaixo dos nanosegundos, tamanha a rapidez com que a tecnologia ela vem evoluindo.
E aí, né, pessoal, logo depois do tubo de Williams veio o tambor de memória. Né? Então, o tambor de memória, esse trambolho aqui, né, devia ser chamado era de trambolho de memória. Então, foi inventado por Gustavo Tauschek, né, em 1932 lá na Áustria, né, e ele foi muito utilizado entre as décadas de 50 e 60, que é 60, tá, pessoal? Então, olha só, olha a capacidade absurda desse tambor de memória aqui que ele tinha. Ele tinha 500 mil bits, coisa pra caramba, 62,5 KB. Eu não sei nem o que eu consigo, além de um texto escrito no Notepad, armazenar com 62,5 KB. Então vocês verem aqui, né? É o trambolho de memória aí que armazenava 62,5 KB. Hoje que a gente já está na casa do terabyte, hoje a gente tem nuvens aí como a da Amazon que consegue armazenar até petabytes. Imagina só o pessoal olhando para um trambolho de memória desse e vendo o que ele não faz com 62,5K. Agora, curiosamente, os dispositivos lá naquela época funcionavam muito bem, né? Então, assim, eu vou misturar aqui um pouquinho de memória de armazenamento, né, com a memória RAM mesmo, com a memória de acesso aleatório. 20, 25 anos atrás, a gente tinha computadores que rodavam com 16 MB de RAM, né, e rodavam bem. Hoje, se a gente pegar um Windows desse aí, um Windows 10, tacar 32 GB de RAM nele, não duvide que ele vai abrir o bico usando os 32 GB com um pente aberto. Então, assim, hoje o recurso está tão abundante que o pessoal tem se preocupado muito pouco em fazer um bom gerenciamento da memória. Né? O pessoal que eu digo, desenvolvedores de sistemas operacionais, desenvolvedores de aplicações. Então, assim, hoje é uma preocupação muito pequena, ínfima mesmo, em relação ao gerenciamento dessa memória de acesso aleatório, por conta disso, porque ela é abundante nos computadores. Só que por conta dessa abundância, né, e de um gerenciamento mal realizado, a gente tem um computador com 32 GB de RAM, um Core i7 de 10ª geração, com 32 GB de RAM, travando com a gente navegando pela internet. Então, assim, é um pouquinho de contrassenso, né? Quando o pessoal lá atrás trabalhava com recurso mais escasso, eles tinham essa preocupação maior em estar com a arquitetura, com a engenharia dos produtos, para que eles pudessem fazer um bom uso da pouca memória que eles tinham. Vamos fechar o parêntese aqui, e aí agora a gente vai para o Uniservo. Né? Então a gente tem aqui o Uniservo, que é esse trambolhão enorme aqui também, né? E era uma unidade de fita, né? Para poder gravar né, as informações dentro do computador. Né? Então era o principal dispositivo de entrada e saída que tinha no Univac 1. Não sei se lembram do Univac 1 que eu falei lá na nossa aula de arquitetura e organização. Né? Foi um dos primeiros computadores desenvolvidos, concorrente da IBM, né? Então, o Uniservo ele foi o primeiro dispositivo de unidade de fita que foi destinado a computadores que eram vendidos comercialmente. Né? Então, dentro da empresa da gente, a gente precisava ter um trambolho gigante desse aqui para poder estar armazenando os dados da nossa aplicação, da nossa empresa. Né? E por ele ser um dispositivo de fita, né, então o armazenamento se dá através da medida de fita. Né? E aí o Uniservo ele conseguia armazenar 128 bits por polegada. Então, olha só, coisa pra caramba, né? Então, a gente pega que uma letra, ela tem um caractere do nosso computador, ele tem 8 bits, né? Então a gente, em cada polegada de fita, a gente conseguiria armazenar 128 bits, 16 caracteres. Então se a gente escrevesse, sei lá, paralelepípedo, provavelmente a gente ia precisar de mais do que uma polegada de fita aí para poder estar armazenando. E essa fita ela é feita de uma liga de metal, né? Aqui de níquel, bronze e fósforo, né? E ela tinha cerca de 1.200 metros de comprimento. Então, não vou fazer essa conta aqui para a gente agora não, mas dá para a gente ver, né, a capacidade máxima de armazenamento dessa fita aí do Uniservo. E aí, pessoal, depois do Uniservo, né, a gente teve esse IBM 350 Hamac aqui também, essa coisinha bem pequenininha. Olha o nerd de computador trabalhando lá atrás. Né, eu não sei se, rapaz, parece o Visconde de Sabugosa, mas a gente vê que é o nerd de computador de antigamente trabalhando.
né? Então ele foi o primeiro computador a utilizar uma unidade de disco magnético, né, com a cabeça de leitura móvel. Então hoje a gente vê aqueles HDs modernos, né, que tem aquela cabeça de leitura que vai e volta. Então foi aí com o IBM 350 AMAC que surgiu, né, essa cabeça de leitura móvel aí. E aí uma unidade de disco dele, ela poderia armazenar por volta de 4,4 megabytes de dados. Então já melhorou um pouquinho, né? Agora a gente saiu lá dos 64 bytes, né? Que cabe muito um documento do Word de hoje em dia, e a gente já sai para 4,4 mega. Dá para armazenar uma foto que o iPhone de vocês tira. Então, assim, vocês verem a evolução que aconteceu de lá para cá. E agora, pessoal, vai começar a entrar um pouquinho na parte da minha juventude, mesmo da minha infância. Então eu vou empolgar mais ainda agora para poder estar explicando para vocês isso. Vamos para o próximo, então. Então a gente tem aqui a bendita fita cassete. Caraca, nossa, aí isso aqui tem gosto de infância. Então ela era uma fita magnética, né? Então aqui, como vocês podem ver, aqui dentro dela, né, ela tinha essa engrenagemzinha aqui, né? E quando a gente colocava ela dentro do Walkman ou dentro do dispositivo, ele encaixava aqui e começava a girar essa engrenagem. E aí essa fita ela ia passando por essa região aqui, né? Tinha umas buchinhas aqui, e aqui era onde era feita a leitura da fita pelo dispositivo, né? E o som saía. Aqui a gente tinha metros e metros de fita. Quando estragava a fita, a gente abria, ficava puxando e dava coisa pra caramba de fita dentro dela. E o som, assim, na época a gente achava muito bom, né? Mas a gente sabe hoje em dia que a qualidade do som não é tão espetacular assim comparado com os dispositivos digitais que a gente tem hoje. Mas mesmo assim, traz muita nostalgia e assim, a gente. Era algo que era legal para a época, era algo que era moderno para a época. Eu mesmo, com 15, 16 anos, né, 22 anos atrás, eu tinha um Walkmanzinho da Aiva, que eu ganhei de uma namorada minha, né, e aquele Walkman para mim era um negócio que ele estava grudado o tempo inteirinho comigo. Então eu passava o dia inteirinho escutando rádio com ele, né, e esse Walkman ele só tocava fita. Né, ele não gravava, por exemplo. Mas eu não usava fita nele porque, por exemplo, a pilha lá de trás, a Rayovac alcalina lá de trás, a Duracell, ela é muito mais fraca do que essa pilha nossa de hoje. Então, se eu colocasse uma fita, ela ia durar, sei lá, uma hora, a pilha ia durar uma hora. Né, e eu escutando rádio, ele durava 5 dias exatamente. Então chegava o final de semana, acabava, eu ia para o shopping center com a namorada, né, ia passear, mas na segunda-feira a pilhazinha nova já estava lá dentro do Walkman para poder escutar. E aí para vocês verem só, né, então a fita cassete, ela armazenava em torno de 600 KB de dados para cada lado. Então, uma experiência que dá para a gente fazer é a gente pegar uma MP3, por exemplo, que tem dentro do nosso computador, né, e fazer a conversão dela para que ela fique com algo em torno de 50, de 100 KB para a gente ver. Então, assim, essas fitas aqui, elas tinham meia hora desse lado, né, e meia hora do outro. Então, 600 KB aí, meia hora de música, né, então a gente pode falar que 10 minutos de música, não, isso, daria em torno de 200 KB. Então, é interessante você pegar uma MP3, fazer a conversão dela, né, para um bitrate bem inferior mesmo, e ver o que acontece com a qualidade dessa música. Então, assim, você vai se assustar. Mas, curiosamente, a qualidade desse MP3, ela ainda é inferior ao que tocava na fita. Pelo menos, eu acho que a gente tinha essa impressão quando escutava. Bom, então vamos parar de falar um pouquinho de fita, porque tem muita coisa ainda para falar, que a gente vai agora para os disquetes. Né? Então, inicialmente, a gente tinha esse disquetão imenso aqui, de 5.25, né, que armazenava 720 KB. Né? Esse aqui era mais para aqueles computadores empresariais mesmo. Então, assim, aqui o computador de casa, né, o desktop, ele ainda não estava tão popularizado. Né? Então, esse disquetão enorme aqui, ele era mais comum em empresas. Então, eu lembro, por exemplo, quando eu tinha 4 ou 5 anos, e eu desde pequeno sempre gostei muito de tecnologia, que eu ia para o trabalho da minha mãe,
né? E aí eu fazia amizade com os colegas de trabalho dela, né? Então assim o pessoal gostava de mim. E aí muitas vezes eles terminavam o trabalho, né? E pegavam um disquetão desse enorme e colocava num computador, e era aquele computador com aquela tela de fósforo ainda, né? Então aquela telona verde, né? Tinha teclado, tudo. O teclado às vezes ele era até junto do computador, né? E aí botava esse disquete para rodar, e aí tinha o jogo do sapinho, nada comparado com o que a gente vê hoje nem no celular, sabe? Então assim, era aquela coisa bem feia mesmo. Então assim, algo que me traz boas lembranças. E aí, já esse disquete aqui, laranja, e o menorzinho aqui, que é o de 1.44, né, que está aqui nesse cantinho, eles já são mais da época mesmo que o computador passou a se popularizar dentro das casas, né? Então a gente tinha aqui esse disquete que, se eu não me engano, ele tinha 900 e alguma coisa kbytes, né, kilobytes, e aqui nesse disquete quadradinho aqui, né, que é o de 1.44, a gente tinha exatamente 1.44 megabytes para poder colocar nele. E assim, nossa, para mim aqui, esse disquetezinho aqui azul, ele tá na minha vida, sabe, demais. Esse aqui eu também cheguei a utilizar ele, só que bem menos, né, mas esse aqui foi da época em que a gente já tinha os nossos 386, o 486, que eram computadores que já tinham aquela tela colorida, né, então eles tinham coisa de 8, 16 megabytes de RAM, né? Eles tinham um botãozinho turbo que a gente apertava ele, ele mudava o clock da máquina. Então a máquina, o clock dela, se eu não me engano, ele sem o turbo ele era 32, e aí se a gente queria dar aquela acelerada na máquina, a gente apertava e o clock dela ia para 64, para a gente poder jogar algum joguinho melhor, né? E assim, o que, que eu me lembro desses disquetes? Que aí eu comecei a ter os amiguinhos na escola que tinham computador também, né? E o que, que a gente fazia? A gente falava, pô, eu tenho tal jogo, tal. O jogo naquela época tinha 1 mega, tinha 5, 10 mega, 15, no máximo 15 mega. E aí a gente falava assim, caraca, copia o jogo para mim, copia. E o colega falava assim, não, copio para você, pode deixar. E aí a gente chegava no outro dia com uma caixa de disquete e entregava para o colega para ele poder gravar, né? E aí a gente tinha dois comandos, né, para poder fazer a compactação do arquivo para que ele fosse quebrado dentro daqueles disquetes. Tinha o RAR, né, que até hoje a gente tem o WinRAR, eu mesmo ainda hoje eu utilizo o WinRAR aqui no meu computador, né, mas naquela época era só o RAR, e tinha o ARG também. Então a gente botava um comandozinho lá no computador, ARG-A, tal, e botava a pasta, o arquivo, e aí ele ficava compactando aquilo ali para dentro do disquete, né, e aí quando acabava o espaço do disquete, ele falava, ó, insira outro disquete. A gente ia lá, tirava o disquete, colocava. Vocês verem, eu lembro do Windows 95, talvez alguns de vocês tenham visto, tenham já mexido no Windows 95. A primeira versão do Windows 95, ela vinha em disquete, né? Então o pessoal tirava ela do CD, né, que foi a época do surgimento do CD-ROM, e jogava ela para o disquete, né, para poder ser feita a instalação nos computadores através de disquete. O Windows 95, eu lembro que ele era 26 disquetes. Então virava e mexia, a gente precisava formatar o computador em casa, e aí falava assim, caraca, eu estou precisando do Windows 95, quem tem? Aí o colega falava, eu tenho, a gente passava os disquetes para ele, né, e eram 26 disquetes para poder compactar o Windows 95. Até o momento em que o CD-ROM passou a se popularizar, e a coisa ficou melhor um pouquinho. Mas era bem assim. É, e aí eu vou estar falando para vocês de uns dispositivos daqui a pouco surgiram também, né, que eram dessa época do disquete, né, e que, assim, bombaram na época, né. Então, o disquete ele popularizou muito essa transferência de dados, né, dentro da computação, né. Então, assim, era algo que a gente passou a começar a entregar trabalhos em disquete na escola, né. Então, não mandava por e-mail para o professor. Naquela época não tinha internet, pelo menos não era popularizada, assim, né. Então, a gente chegava com um trabalho em disquete, ou então, muitas vezes, fazia um trabalho em casa, no computador, e aí o pai, a mãe da gente levava para algum lugar para poder fazer impressão, naquelas impressoras matriciais, né, que fazia aquele nhê, nhê. Vocês nem imaginam o que era isso. Então, assim, isso aqui é uma história viva. Vamos prosseguir então, pessoal. Então aqui a gente tem esse dispositivo aqui, né, que é o IBM 3380, que foi o primeiro dispositivo a entrar, a pisar, né, no mundo dos gigabytes. Né? Então ele foi introduzido lá em 1980. Isso aqui é uma coisa que estava totalmente fora
do acesso de pessoas que tinham um computador em casa, isso aqui era algo impossível de acontecer, né? E ele podia armazenar, olha só, 2,52 GB, 2 GB e meio, né, com uma taxa de 3 MB por segundo de transferência. Então, para armazenar algo de 2 GB dentro desse dispositivo, você vê a demora que não era. E aí, olha só, como eu falei aqui para vocês, né, o preço de compra dele, ele variava de 81 mil dólares até os 142 mil dólares. Tá? Era um dispositivo aí caríssimo e que provavelmente ele só era utilizado para backups, em grandes indústrias, coisas assim. Ele não era acessível ao público de casa. E aí a gente tem também o ST506, né, que foi um HD que a gente pode ver aqui que ele tem a cabeça móvel aqui, né, e que ele já começou a dar aquele formato que a gente tem hoje nos HDs modernos aqui, né? Tinha essa chavinha aqui, vocês veem a mensagem aqui, ou não girar o interruptor, aí ele está falando aqui, ó, que pode danificar a cabeça de leitura do disco. Então ele tinha aqui um servo motor aqui controlando isso. Então a gente não podia nem tocar nisso aqui, mas isso aqui também não é da minha época, não cheguei a conhecer HDs assim. Então, olha só, foi o primeiro disco de rígido de 5x1/4, né, apresentado pela Sugar Technology, hoje é a Seagate, né, que é uma fabricante fortíssima aí de discos rígidos, né, e ele possuía 5 MB de para a gente armazenar informações, coisa pra caramba, né? Vamos prosseguir então. Aqui, vai professor, voltou para a fita cassete, quer falar mais dela, quer torrar nossa paciência com mais fita cassete? Não, pessoal, isso aqui é uma tecnologia que ela é usada até hoje, inclusive, né, que são essas fitas DAT aqui. Então elas foram apresentadas lá pela Sony, né, lá no final dos anos 80 aí, né, e elas tinham uma quantidade de armazenamento muito superior, né, àqueles dispositivos da época, né, mas elas eram muito frágeis também, eram caras, então precisavam ser armazenadas corretamente, né, a interferência magnética poderia destruí-las. Então, essas fitas DAT elas acabaram sendo utilizadas, né, como dispositivo para armazenamento de dados empresariais. Então, hoje, a gente ainda tem em data centers grandes, de grandes empresas, inclusive, de órgãos governamentais, dispositivos de backup mesmo, que gravam o backup daqueles órgãos em fita DAT. A questão é que o acesso à informação dessa fita DAT, né, ele é um acesso bastante lento. Então, a recuperação através de uma fita DAT, ela não é rápida. Então, normalmente se armazena esses backups em fita DAT, são backups que são armazenados em salas refrigeradas, que não tem umidade nenhuma, né, para que isso dure anos, né, meses, anos, e que se acontecer alguma coisa, alguma catástrofe, um data center pegar fogo, que a informação precisar ser mantida, ela possa ser recuperada. Né, só que ela é recuperada de uma forma bem lenta mesmo. Mas até hoje, né, talvez o que venha a matar o backup das fitas DAT, né, seja a nuvem. Mas até hoje a gente tem grandes data centers aí utilizando fitas DAT. Né? Vamos prosseguir mais um pouquinho. CDR. Então aqui a gente tem aqui o nosso CD gravável aqui, né? Então a gente tinha um dispositivo, né, um CD, que ele poderia gravar 80 minutos de música, né? Imagino que alguns de vocês tenham algum CD, né, porque o CD ele não perdeu a utilidade não faz tanto tempo assim, né? E esses 80 minutos de música, né, em formato digital, eles equivalem a 700 MB de dados. Então, assim, 700 MB de dados era algo que era bastante grande, né? Na época era muita informação. A gente tinha HDs de 40 GB, de 30 GB, 25 GB. Então, assim, o cara que tinha um HD de 40 GB na época do lançamento do CD, ele era barão. Ele era aquele cara que o pessoal olhava assim e falava, velho, tu é rico, velho. Sabe, dá um dinheiro aí. Então, assim, era algo assim que era muito pouco acessível mesmo, né, esses HDs, e até esses equipamentos de fazer gravação de CD, né? Então era algo assim que não estava tão acessível, até porque era o começo da tecnologia, né? A tecnologia ela sempre começa com um preço muito alto e à medida que ela vai se popularizando, o preço vai caindo até o momento em que ele chega a se tornar acessível. Então hoje a gente vê aí notebook que vem com
um gravador de CD, a gente comprou um gravador de CD lá na Feira do Paraguai por R$ 70, mas assim, isso já custou muito caro numa época. E eu acho até legal também isso, porque isso já, esses CDs eles já se popularizaram mais na época do 486, dos computadores Pentium, né? E aí foi onde começaram a aparecer alguns jogos, né, mais modernos. Então, assim, na época do 486, a gente jogava Doom, a gente jogava Return to Castle Wolfenstein, né? Então, eram aqueles jogos bem feios mesmo, cheio de quadradinho na tela, tudo pixelado. E eu lembro nessa época do CD que surgiu, por exemplo, Duke Nukem 3D. E assim, foi um jogo que assim, o pessoal pirava, falava, caraca, esse jogo é muito bom, era um jogo bonito, era um jogo que tinha um design bonito, bem modelado, ele não ficava aparecendo aqueles quadradinhos, né, aquela coisa feia. Tinha outros também, o Carmageddon, né, e esses jogos eles eram bem caros até. Então, tinha uma empresa aqui em Brasília que anunciava nos jornais, gravamos CDs, e aí o pessoal colocava aquela lista de jogo. E aí eu lembro que nessa época eu tinha 15, 16 anos, né? Acho que talvez até 14, eu juntava uma grana, então assim, arrumava 15, 20 reais, 15, 20 reais pra você ver. Lá em 99, 2000 era grana pra caramba, sabe? Hoje deve equivaler uns 80, 100 reais. E a gente ligava para esse pessoal e falava assim, eu quero um CD e aí você coloca nele para mim. Duke Nukem 3D, coloca para mim o Red Alert, coloca para mim. E a gente enchia o jogo de CD e o cara ia falando do outro lado da linha, ainda tem espaço, agora acabou. E aí ele gravava aquele CD pra gente com esses jogos, né? E aí chegava o motoboy na nossa casa, entregava, a gente pagava, e a gente ia correndo todo serelepe pro computador instalar esses jogos para poder jogar. E aí logo depois tem um momento em que se popularizou um pouquinho mais as gravadoras de CD, né? E aí logo em seguida veio os DVDs, né? Que é um disco bem parecido com o CD, né? Mas aí ele tem um comprimento de onda diferente para poder do laser para poder fazer a gravação nele, né? Então o CD, por exemplo, ele permitia que se gravasse até 4.3 GB de dados neles, né? Então bastante coisa. A gente a gente ainda tinha uns DVDs de dupla camada que eles permitiam até 8,5 GB de dados, então ele tinha uma camada dupla aqui que era possível gravar nas duas, né? E aí ele conseguia receber o dobro de dados, né? Era algo sim bem interessante, mas aí nesse momento os DVDs já ficaram mais populares, os gravadores de DVD ficaram mais populares, e aí foi um momento que explodiu no Brasil e eu acho que em todo mundo a pirataria, né? Então as pessoas pegavam aquele DVD na locadora, gravava, e aí a gente ia na Feira do Paraguai, tinha aquelas banquinhas cheias de filmes para a gente ver, então a gente escolhia os filmes, mas naquela época não era igual hoje não, que é 3 por 5 reais, 5 por 10, era mais caro também. Mas assim, foi um momento em que popularizou bastante. Foi mais ou menos nessa época mesmo, de 98, 99, que eu com o tio meu, a gente comprou uma gravadora de CD, de DVD, e assim, uma de 8 velocidades, utilizei bastante ela, gravei muita coisa, fazia muito backup. Vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem o mini disc, né, o MD. Isso aqui foi algo que surgiu, acho que lá para a época de também 98, 99. Isso aqui era o sono de todo moleque metido a Playboyzinho ter. Que assim, era um dispositivo que ele tinha um áudio muito fiel, né? Então assim, você gravava uma música nele e ele tinha um áudio fiel pra caramba, sabe? Assim, era uma coisa que o som da música dele parecia até ser melhor que o de CD mesmo. Deixa eu voltar um pouquinho só aqui no CD para falar também que foi nessa época, eu falei um pouquinho do Walkman, então eu tenho que falar também do Discman, né? Então nessa época do surgimento dos CDs, da época do boom da venda de CDs, começou a lançar também, né, os Discmans, que ao invés do Walkman, né, que era aquele aparelho que a gente colocava a fita, era um aparelho onde a gente colocava um disco nele, um CDzinho desse, e ele tocava a música pra gente. E a gente passava o dia inteirinho, tá, aquela música pura, agradável. Nessa época os que eram os bons mesmo também eram os Aiva, né? Eu lembro que eu tinha um colega que tinha um Discman desse aí que era anti-choque, então ele tinha um buffer, né, que ele gravava ali, sei lá, 10 segundos para frente da música, e você podia pegar o Discman dele, sacudir, jogar no chão, e ele não pulava. Né? Os outros Discmans eram bem comum isso, a gente balançava, tinha que ficar paradinho, porque se a gente balançasse demais, né, o laser ele desalinhava e aí o disco pulava, e aí levava uns 3 a 4 segundos para o disco poder, né, voltar a tocar.
Mas por que eu falei do Discman? Por causa desse dispositivo aqui. Então, o mini disc, né, esse MD Data, ele veio com essa tentativa, né, com essa missão de substituir o Discman. Então, ele era um disco que ele não era suscetível a esse tipo de coisa, a pulos, né, e o áudio dele era muito cristalino, era algo que era muito bom de se ouvir. Então, assim, foi algo que nessa época, né, assim, encantou os profissionais da música e as pessoas que gostavam, né, de qualidade de áudio. Eu lembro que nessa época, em 97, 98 por aí, eu passeando com meu pai na feira do Paraguai, aí mostraram pra gente isso, eu fiquei louco, sabe? Aí meu pai, quando viu o preço, ele falou assim: não, filho, no dia que eu ganhar na Mega Sena, eu dou um desse pra você. Infelizmente, pra vocês verem, né? Eu tô aqui dando aula pra vocês, meu pai não ganhou na Mega Sena, meu pai morreu pobre. E eu nunca tive um mini disc desse. Mas assim, mas foi algo que acabou caindo em descontinuidade, né? Por causa do próximo aparelhinho aí que eu vou mostrar para vocês. Então o próximo aparelho que eu vou mostrar para vocês, né, é o Zip Drive, né? E apesar do mini disc ele ter uma capacidade de dados de armazenamento maior do que a do Zip Drive, né, o custo por megabyte dele era mais alto que o do Zip Drive. Então acabou que o Zip Drive nesse ponto ele conseguiu se sobressair, né, sobre o mini disc. Então vou mostrar para vocês aqui o Zip Drive. Porra, professor, mas isso que você está mostrando para mim é um disquete, né? Não, realmente é um disquetão, parece um disquete, mas não é. Ele é um zip drive. Então ele parece um disquete, né? Mas ele era um disco que ele tinha que ter um dispositivo próprio dele. Então ele não, no drive de disquete comum, ele não aceitava esse zip drive, apesar dele ter as mesmas dimensões de largura e comprimento. Né? Então, para a gente poder utilizar as zip drives, a gente precisava de um aparelho, né, que a gente plugava na USB do nosso computador, colocava ele e a gente conseguia fazer a transferência. Cada disco desse de zip drive, ele conseguia armazenar cerca de 100 MB. Tá? Então, assim, para a época era coisa pra caramba, porque o zip drive ele ainda está mais para a época do disquete até do que para a época do CD. Era algo que o pessoal utilizava muito para poder fazer backup e tudo. E assim, quando a gente tinha um amigo que falava que tinha um zip drive em casa, a gente olhava assim e falava: véi, tu é playboy, tu é sinistro, tu tem grana. Porque assim, era algo que realmente não era absurdamente caro, né, mas também não era tão acessível assim para que qualquer pessoa pudesse ter no computador. Ele foi inventado lá pela Iomega, né, aqui ó, em 94. Então, pra vocês verem, faz tempo pra caramba. E assim, e realmente só quem tinha bala na agulha podia ter um zip drive desse. Depois de um tempo, né, ele começou a baratear, e aí no momento em que os CDs graváveis surgiram no mercado, ele deixou de ser interessante. E aí acabou que a Iomega ela não se atualizou, né, com o mercado, e eu não sei se ela acabou fechando, mas a Iomega era uma empresa que ela tinha muita relevância nessa época aí de 94, 97, 98, e é uma empresa que depois ela sumiu. Ok, pessoal? Vamos agora aqui para o Seagate Barracuda. Então, esse padrão Barracuda desses HD Seagate, né, que a gente já vê um HD mais moderno mesmo, né? Então, aqui falando um pouquinho para vocês que a gente tem o disco, né, de gravação, disco magnético. Né, aqui a gente tem o servo motor aqui que faz ele girar. Aqui a gente tem a agulha, né, da cabeça de leitura dele. E aqui em cima a gente tem a cabeça de leitura. Então, eu vou falar aqui para vocês uma coisa: quando vocês usam HD demais, ou quando ele cai, e aí vocês ligam o computador e dentro do HD ele faz assim, tec, 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 tec. É porque essa cabeça aqui de impressão, que essa agulha aqui, ela foi pro saco, ela ficou desalinhada, e aí vocês vão ter que mandar isso aqui para consertar. Se esse disco ele toma uma pancada muito grande, né, e esse braço aqui ele chega a dobrar, o que acontece? Ele arranha esse disco aqui. E apesar de vocês não estarem vendo aqui, olha só, que a gente tem um disco magnético, que a gente tem outro, que a gente tem outro, que a gente tem outro, que a gente tem outro. Então aqui a gente tem algo em torno de 6 discos magnéticos, e para cada disco desse, apesar da gente não conseguir ver aqui, tem uma agulha fazendo a leitura dele. Aqui tem uma agulha indo e uma cabeça de impressão fazendo a leitura. Né? E essa cabeça de impressão aqui ela é móvel. Então esse disco ele vai para lá e vai para cá, para poder fazer a leitura. Mas vamos voltar para o Seagate Barracuda. Então essa linha da Seagate ela foi uma linha que eles lançaram, né, com o apelo de que era um HD próprio para servidores, para data centers, esse tipo de coisa, porque ele tinha uma rotação de 5.400 RPM.
Então, o que significa quando a gente tem a rotação desse disco, uma rotação mais rápida desse disco? Significa que ele consegue fazer uma transferência de dados mais rápida, né? Então, normalmente, os discos mais comuns, eles rodam em torno de 5.400 rotações por minuto, né? A gente já consegue algumas taxas boas de transferência deles, mas esses aqui, eles tinham 7.200 rotações. Então, até hoje a gente tem, né, HDs que são feitos assim também, né, que eles têm 7.200 rotações, né, mas eles são um pouquinho mais caros, né, mas com as tecnologias atuais, né, hoje um HD de 5.400 rotações atende perfeitamente. E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre os discos SD, né, sobre os SD cards. Então, hoje você pega aquele micro SD, acha a coisa mais natural do mundo, mas a gente que é mais antigo aqui na informática, na tecnologia da informação, a gente teve que ralar muito para poder chegar até esse certo ponto. Então, hoje esses discos são muito baratos, né? O custo por megabyte deles é muito baixo, né, comparado com outros equipamentos, com HDs, né? E eles são utilizados basicamente em celular, em câmeras, né, em GPS. Né? A gente tem uma gama de tablets, a gente tem uma gama de dispositivos aí para poder utilizar esses cartõezinhos aí, que estão evoluindo também muito rápido, né, as taxas de transferência de dados deles, né, então assim, é algo que está evoluindo muito, tanto em armazenamento quanto em velocidade, e a tendência é que a gente tenha dispositivos cada vez mais rápidos aí, né, eu acho que o tamanho ele vai se manter por um bom tempo, porque é menor que um disco micro, que um cartãozinho desse micro SD não dá, né? A gente perde muito fácil. Então eu acho que provavelmente a gente vai parar no micro SD até o momento em que, sei lá, em que der mais uma explosão na tecnologia aí, né? Então eles surgiram lá atrás, né? Junto até com os pendrives, né? Então eles no lançamento deles, lá no início deles, eles tinham aquele armazenamento de 32 MB, que era coisa pra caramba na época. Eu lembro que o primeiro pendrive que eu tive era de 128 MB e eu me achava o tal com aquele pendrive de 128 MB. Daí hoje a gente tem pendrives, tem discos micro SD desses aí, que eles têm 128 GB. Então não é 128 MB, não, é 128 GB. Então é coisa pra caramba, né? Eles evoluíram muito desde que eles foram lançados lá atrás até hoje. E aí a gente tem também, né, para gente finalizar aqui, né, a respeito desses dispositivos físicos, né, os SSDs, os Solid State Drives, né, então são discos que são bem mais leves, né, eles não têm engrenagens, como tem um disco rígido, por exemplo, né, eles não têm cabeça de leitura, eles não têm um disco, então todos os dados deles eles são armazenados dentro de uma memória flash, né, então o dado é enviado para dentro desse arquivo, aqui a gente tem aqui as memóriazinhas flash, né, e aqui essa placa aqui ela faz o gerenciamento, ela vai armazenando os zeros e os uns aqui, né, para poder fazer a representação correta deles, né? Então hoje é algo que também está se popularizando, né, em detrimento dos discos rígidos. Então enquanto os discos rígidos eles estão sendo deixados mais de lado, né, os SSDs eles têm barateado cada vez mais, né, e têm ficado mais populares. Então, assim, algo que hoje é muito comum, a gente está com aquele computador que é mais antigo, então, por exemplo, a gente tem um Celeron, aquele computador mais antigo, ele está bem lento, então a gente tem um Core 2 Duo, um Core 4 Duo, um Core 2 Quad, alguma coisa assim, e a gente quer dar uma acelerada naquele computador, mas sem precisar trocar placa-mãe, sem precisar trocar processador, sem precisar trocar todas aquelas coisas, o que a gente faz? A gente mete um SSD no nosso computador, no nosso notebook. Então, como a velocidade de acesso a dados dele é muito melhor do que a dos HDs, que é um acesso sequencial, né? Então ele consegue dar um resultado muito mais performático para a gente, e a gente observa de cara no momento em que a gente faz a instalação de um SSD no computador desse. Né, que a gente pega um computador desse com um disco rígido, então ele vai levar 30, 40 segundos para poder inicializar o Windows, e aí com o SSD ele leva 5, 10 segundos, a gente fica horrorizado, fala, caramba, como é que foi rápido assim, que macumba é essa, né, para esse negócio poder ir rápido desse jeito. Então assim, para quem não sabia, até já ajudo vocês aí um pouquinho nisso, apesar de que vocês já estão no terceiro período, então vocês
com certeza já vivenciaram isso, tem essa noção. Tiver com o computador, está muito lento, ele tem disco rígido, antes de fazer um upgrade na memória RAM dele, antes de trocar a placa-mãe, antes de trocar o processador dele, coloque um disco SSD que você já vai ver, né, a diferença. E aí você vai pegar aquele disco rígido, vai colocar ele como secundário, né, e você vai guardar todas as informações, mas o sistema operacional, ele rodando dentro do SSD, você vai ver a diferença de performance que vai dar no computador. Ok? Então vamos para o nosso último aqui, né, que é o nosso Cloud Storage aqui. Né? Então hoje a gente armazena as coisas na nuvem, né? Aí eu vou falar como a Dilma, né? Mas que nuvem? Que nuvem? Eu não acredito, eu tenho que ver. Né? Então não tem dispositivo na nuvem. A nuvem foi uma forma que se encontrou de se chamar, né, para que esse dispositivo ele vai para um lugar que para a gente de certa forma é desconhecido, né, para um data center. Então a gente não conhece a estrutura daquele data center, então é como se aquilo ali estivesse na nuvem. A gente sabe que está lá, mas não sabe onde que está, né? E aí o Cloud Storage ele também já trouxe a gente a um novo patamar. Né? Hoje, com o Cloud Storage, a gente chega na casa dos petabytes. Então, assim, hoje é facílimo a gente entrar no Mercado Livre, no eBay, a gente comprar 5 terabytes de armazenamento por R$ 20, por R$ 15. Então, assim, o custo de armazenamento por megabyte ficou muito mais em conta, né, do que era antigamente. E hoje a gente vê a facilidade disso, né? Então a gente joga um arquivo nosso para a nuvem, a gente consegue recuperar ele em qualquer lugar, no nosso celular, através da internet. A gente pode estar na casa do tio, do sobrinho, periquito, cachorro, né? A gente consegue obter aquela informação e o nosso dado está na nuvem. Então, qualquer dado que você tenha que esteja dentro do seu Google Drive, ele está na nuvem. Né? O seu Gmail, o seu Hotmail, ele está na nuvem. Aqueles anexos eles estão guardados ali e a gente não vai perder. Então hoje está chegando um momento em que a gente começa até a ver a desnecessidade, né, de dispositivos de armazenamento, como HDs externos, como o pendrive, que a gente anda para cima e para baixo. Então assim, a nuvem ela ainda tem muita coisa para poder evoluir, né? E até esse barateamento que a nuvem trouxe em relação ao armazenamento, ela faz com que surja esse conceito que hoje a gente tem do Big Data. Então o que é o Big Data? Vocês verem, né? Lá atrás a gente tinha um dispositivo que ele armazenava 64K e a gente achava coisa pra caramba. Hoje uma planilha nossa do Excel, ela tem 64K. E o que é o Big Data? É tudo isso que é gerado, né, dentro da internet e é guardado dentro dela. Então a gente tem vídeos, né, câmeras de segurança, filmando o tempo inteirinho, as ruas, né, milhões de câmeras de segurança por aí, talvez até bilhões, sei lá. A gente tem bilhões de celulares também por aí, né, com pessoas tirando fotos e armazenando suas fotos na nuvem. Né? A gente tem o nosso celular, né, com o Google espionando a gente. Então a gente está lá passeando lá pelo setor ali de motéis do Bandeirante, e a gente acha que ninguém está sabendo, né, mas o Google está registrando ali a nossa localização, por onde o nosso carro está andando. Então vocês imaginam o volume de informações que não é isso. Então olha só, se a gente pega aqui 1 bilhão de pessoas no mundo que tem um telefone celular, né, e desse 1 bilhão de pessoas, né, ele armazena 1 mega para cada uma pessoa dessa, no final das contas a gente tem 1 terabyte de dados. E assim, 1 megabyte eu estou sendo muito generoso, sabe? Porque assim, a gente tem câmeras que, se elas passarem 1 minuto filmando, né, essas câmeras HD, elas vão gerar um arquivo de 300, de 400 mega. Então, assim, hoje é um volume absurdo que a gente armazena na internet. Então, assim, já passou dos petabytes. É algo que é muito mais que isso. E a própria evolução desses dispositivos, né, de armazenamento, da diminuição do custo por megabyte, é algo que favorece isso. Então, nós cada vez mais vamos estar mais conectados, nós cada vez mais vamos estar jogando mais coisas na internet. Né? Vocês imaginam só, eu daqui a pouquinho vou estar postando esse vídeo nosso no YouTube. Deixa eu ver aqui quanto tempo de duração ele tem aqui, só por curiosidade, ver se eu consigo descobrir aqui. Deixa eu ver... Bom, aqui já tem 1 hora eu falando com vocês. Então esse meu vídeo aqui provavelmente ele já deve estar, né, na qualidade HD dele.
deve estar uns 700, 800 megabytes, e aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vídeo e agora eu vou mandar ele para o YouTube, né, para poder disponibilizar ele para vocês. Mas vocês imaginam quantos milhões de pessoas também não vão pegar um vídeo desse tamanho e vão subir para o YouTube nesse exato momento também, a quantidade de informações. Então, assim, é algo é, o armazenamento na nuvem, sabe, levou ao padrão que é quase infinito. Então, assim, a gente pode dizer que essa armazenagem de dados ela é quase infinita. O tanto de coisas que ela recebe, o quanto de coisas que ela ainda vai receber, e isso não se acaba. Então, assim, é assustador, né? Bom, pessoal, então a gente finalizou aí nossa aula de hoje, né? Espero ter transmitido para vocês aí toda a minha empolgação. Espero que essa aula tenha sido legal para vocês, como foi legal para mim, sabe? Para mim é sempre um prazer estar falando desse assunto, e eu espero que, sei lá, que esse vídeo ande bastante aí, que ajude a informar as pessoas, que realmente para mim assim, é uma satisfação muito grande, é um prazer muito grande estar falando com vocês sobre isso. Vou deixar aqui só as referências que eu utilizei para a gente poder fazer esse vídeo, né? Mas de qualquer forma, né, eu vou colocar para vocês esse PowerPoint lá para impressão, né, o PowerPoint também para vocês poderem estar estudando por eles. E é isso, agradeço aí a atenção, a paciência de vocês. Espero que vocês tenham se divertido, tanto quanto eu me diverti gravando esse vídeo. Um abraço para vocês.